Na aurículo, eu tenho 3 maneiras para tratar essas dores da fibromialgia. Quais essas 3 maneiras, professora? Primeiro, porque vocês sabem que nós trabalhamos com os cristais programados e vocês sabem que os cristais, eles agem em 3 níveis: no órgão, no meridiano e no emocional. Por isso que o resultado é muito mais rápido. Por isso que você tem um resultado excelente tratando com os cristais programados. E quais são esses três jeitos que eu uso na aurícula? Não é tudo na mesma sessão, tá? Cada sessão você pode escolher como tratar o seu paciente, tá? Primeiro, eu gosto muito de abrir com Xemen Rim simpático, tá? Porque as dores de fibromialgia dão muito na coluna, nos braços e nas pernas. E eu gosto muito porque a dor no braço, ela pode ser mais em ombro, ela pode ser um pouquinho mais em punho, um pouco mais em cotovelo. Então, eu abranjo a escafa toda, desde trapézio até mão. Então, eu coloco os cristais fazendo uma correntinha, desde trapézio até mão, porque eu vou abranger toda a área do braço. A dor é nas pernas, eu quero abranger desde quadril até pé, porque as dores, elas correm, né? Essa é a explicação do paciente. Elas correm pelo corpo. As dores são na coluna, às vezes dói a cervical, às vezes dói o meio das costas, às vezes dói a lombar, às vezes dói o quadril, né? Então, eu faço essas correntinhas em braço, em pernas e em coluna, tá? Então, eu coloco um cristalzinho do lado do outro, já mentalizando esse cristal chegar exatamente na dor aonde dói o braço, onde dói a perna e onde dói a coluna, tá? Aí eu posso colocar um ponto de analgesia, um ponto de relaxamento muscular para que a pessoa relaxe um pouco mais. E eu uso também, quando a dor é muito forte, os pontinhos anti-inflamatórios. Ai, professora, quais pontos anti-inflamatórios eu uso? Eu uso suprarrenal, né? Eu uso tálamo e eu uso subcórtex. O ponto do subcórtex, gente, para dores físicas e emocionais, é um ponto maravilhoso, porque você pode atingir 3 áreas do subcórtex aqui dentro, né? Então, eu uso muito o subcórtex, tá? Realmente, as dores parecem andar pelo corpo. Então, isso é um jeito que eu trato, tá? Eu vou mostrar para vocês o jeito que eu trato na aurícula e depois eu vou mostrar para vocês como eu trato com a TCD, né? Então, o outro método é o método da harmonização emocional. Professora, como você faz essa harmonização emocional? Eu faço o ciclo Shen. Para quem não sabe, é o ciclo de geração, né? Que começa em madeira, fogo, terra, metal e água. Eu faço o ciclo de geração andar. E a hora que eu faço esse ciclo de geração, fazer o seu movimento correto e não ao contrário, né? Eu tenho um alívio, principalmente um alívio de dor, né? Porque o que eu falei, dor no órgão, eu harmonizo o meridiano, eu desbloqueio o meridiano e eu trato o emocional, né? Então, vamos lá. Fígado, nós iniciamos pelo fígado. Madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal e metal gera água, tá? Então, eu vou colocar nessa ordem: fígado, coração, baço, pulmão
e rim, tá? Então, a hora que eu faço essa harmonização, eu estou fazendo o ciclo de geração andar, inclusive com os órgãos e com as vísceras também, né? E professora, quais são as vísceras? Qual é a víscera do fígado? A vesícula biliar. Qual é a víscera do coração? Intestino delgado. Qual é a víscera do baço? Estômago. Qual é a víscera do pulmão? Intestino grosso. E qual é a víscera do rim? Bexiga, né? Então eu faço esse ciclo andar. Nesse ciclo, quando eu faço uma harmonização no meu paciente, eu não posso colocar pontos de analgesia, eu não posso colocar pontos anti-inflamatórios, eu não posso colocar pontos de relaxamento muscular, tá? Por isso que eu falei, nós temos 3 técnicas. A primeira eu já falei, estou falando a segunda. E na segunda, o que eu posso utilizar a mais nessa harmonização são pontos emocionais. Quais seriam alguns pontos emocionais que eu uso? Eu uso muito o coração emocional, eu uso muito o ponto de tensão, eu uso o ponto de ansiedade, o ponto de neurastenia eu uso muito na aurículo, né? E eu posso até ensinar para vocês uma coisa muito legal, né? Que vocês conhecem o ponto do hélix 6. E vocês sabem que a posição da orelha é invertida, aqui nós temos o olho, e o hélix 6 é o quê? É o ponto VG20. E eu não tenho no ponto VG20 um tsum ou um tsum e meio para frente, para trás e para os lados, o ponto dos 4 deuses, que esses pontos são maravilhosos para tratar o emocional. E por que não fazer isso com cristal na orelha? Vocês já pensaram nisso? Colocando o hélix 6, colocando 1 milímetro para frente, 1 milímetro para trás da orelha e para os lados, e mentalizando em que você está trabalhando os 4 deuses junto com o VG20, a pessoa dá uma tranquilizada muito grande. Ela fica muito bem com esses pontos. Sim, mas aí você não vai usar o ponto de tensão, não vai usar o ponto de neurastenia. Pode até usar o ponto de coração emocional, fazendo uma harmonização, colocando o ponto de coração emocional e terminando em uma orelha só o ponto dos 4 deuses, tá? Isso vai acalmar o paciente, vai dar uma tranquilidade ao paciente. E dando essa tranquilidade, porque eu estou trabalhando o órgão, eu estou trabalhando a emoção e eu estou desbloqueando os meridianos com os cristais programados. E o único material que faz esses 3 tipos juntos é o cristal programado, né? Porque ele já vem com essa programação e você dá a sua intenção em cima dessa programação já dada aos cristais, tá? E aí o paciente melhora dessas dores da fibromialgia muito, tá? Professora, e qual o outro método? O outro método, gente, é o desbloqueio emocional, né? Aí nós temos a nossa anamnese com o nosso paciente. Aí nós vamos perguntar quando começou essa fibromialgia. Essa fibromialgia pode ter começado pós um trauma de uma perda de um filho, de uma mãe que perdeu o filho, de uma filha muito agarrada à mãe. Nesse desbloqueio emocional, gente, você não vai fazer a mãe esquecer o filho, mas vai acalmar o coração dela. Então, essas dores podem ter vinda de um susto muito grande,
de uma batida de um carro muito grande em que você se machucou muito, tá? Essa fibromialgia pode ter vindo de um trauma em que eu tratei uma pessoa com síndrome do pânico que tinha dores no corpo, e de um trauma em que o pai tentou afogar a filha num lago. E com o desbloqueio emocional, essa paciente melhorou em 90% em uma sessão das dores de fibromialgia. Aí, o desbloqueio emocional é feito somente presencial. E vocês precisam saber, existe um método que a gente dá, um método de como fazer esse desbloqueio emocional. Você precisa preparar o seu paciente a fazer esse desbloqueio emocional, tá? Onde a gente vai tirar, né? As dores físicas e as dores emocionais, elas estão enraizadas nos pontos Roatô, ao lado do meridiano VG. Elas ficam enraizadas, elas enraizam e não saem. E com o nosso desbloqueio emocional, a gente consegue arrancar essas dores físicas e emocionais desses pontos Roatô.